Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que esteja, se não tiver vai ficar, para a glória de Deus. Vou estar aqui com mais uma palavra abençoada para nossos corações, que diz assim: o que está causando as discussões e a luta entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês? Vocês querem o que não possuem, a tal ponto que matam para consegui-lo. Desejo o que os outros têm e não pode adquirir, portanto começam a lutar para tomar deles. E contudo, a razão pela qual vocês não têm o que desejam é que não pedem a Deus. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Vocês são semelhantes a uma esposa infiel que ama os inimigos do marido. Vocês não percebem que fazer amigo entre os inimigos de Deus, os prazeres pecaminosos deste mundo, tornam vocês inimigos de Deus. Eu volto a dizer que se o objetivo de vocês é desfrutar o prazer pecaminoso do mundo perdido, vocês não poderão ser também amigos de Deus. Os que acham vocês que as Escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito Santo, que Deus pôs em nós, vigia sobre nós com terno ciúme, mas Ele nos dá cada vez mais força para resistir a todos esses maus desejos. Como diz as Escrituras, Deus dá força ao humilde, mas se opõe ao orgulhoso e ao arrogante. Portanto, submetam-se humildemente a Deus. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Enquanto vocês se achegarem a Deus, ele se achegará a vocês. Lavem as mãos, pecadores, e permita que os seus corações se enchem somente com Deus, a fim de torná-los puros e fiéis a Ele. Haja lágrimas pelas coisas erradas que vocês fizerem. Haja arrependimento e aflição sincera. Haja tristeza em vez de riso, e desgosto em vez de alegria. E então, quando vocês sentirem a sua indignidade diante do Senhor, Ele levantará, animará e ajudará vocês. Não se critique nem fale mal um do outro, queridos irmãos. Se vocês fizerem isso, estarão lutando contra a lei de Deus, que ordena amarem-se um aos outros, dizendo que ela está errada, mas o que vocês têm fazido não resolve se esta lei está certa ou errada. E sim, obedecer-lhe. Só aquele que fez a lei que pode julgar corretamente entre nós. Só ele decide salvar nós ou destruir nós. Portanto, que direito tem vocês de julgar ou criticar os outros? Preste atenção. Vocês que dizem hoje ou amanhã vamos a esta ou aquela cidade. Ficaremos lá um ano e exploremos um negócio lucrativo. Como é que sabe o que vai acontecer amanhã? A duração da sua vida é tão incerta quanto a neblina do amanhecer. Agora, se vê mais longe e se esvai. O que você deve dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Caso contrário, vocês estarão vangloriando-se dos seus próprios planos. E uma presunção assim não agrada nunca a Deus. Lembre-se também de que saber o que deve ser feito e não fazem é pecado. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra linda, né? Linda palavra. E essa palavra ela se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: o que está causando as discussões e a luta entre vocês? Não é porque existe um exército inteiro de maus desejos dentro de vocês?
Então, em muita casa, né, há discussões, porque há inveja, a discórdia, as confusões. Então, aí vem um monte de demônio, porque aqueles ali já tá ali, já fazendo umas brigas, né, fazendo as pessoas brigar, porque a pessoa já deu brecha em começar a briga, e aí já vem muito mais demônios, e aí começa um monte de briga dentro de casa por qualquer coisa. A pessoa tá brigando por qualquer coisa. E isso aí é um mal que se encontra dentro da casa. E a gente não deve estar brigando uns contra o outro. Deus não quer isso. Deus quer que a gente venha conversar, a gente venha entender o que a pessoa está fazendo, a gente venha compreender. Quando chegar uma confusão, alguma coisa que você ficou sabendo do seu marido, é só não imagina aquela hora em que a pessoa está nervosa, a pessoa engole seco, vai orar a Deus, vai pedir orientação para Deus, porque não adianta a gente tomar decisão quando a mente da gente está perturbada, quando a gente está nervosa. Então nessa hora não é hora de tomar decisões precipitadas, porque isso a pessoa não está usando sabedoria. Primeiro a pessoa tem que orar a Deus, pedir ajuda para Deus, para que Deus venha acalmar ela, para que Deus venha falar com ela, conversar o que ela deve fazer, o que ela não deve. E assim o inimigo ele fica envergonhado porque sabe que ele não conseguiu colocar a mulher contra o marido e não conseguiu colocar o marido contra a mulher. E isso a casa vai se tornando uma benção, porque isso vai se resolver. E agora ficar brigando, xingando, e tendo resultado precipitado, querendo fazer o que Deus não mandou, aí coloca tudo a perder. Aí é muito chato. Então é melhor a pessoa primeiro orar, esfriar a cabeça, colocar a cabeça no lugar. É difícil? É difícil. Mas a pessoa que está com Deus, a pessoa que lê a Bíblia, a pessoa que está ali com o Senhor, com certeza ela vai tirar bom proveito, porque as pessoas ficam caladas, que não ficam brigando, que não ficam xingando, elas vão conseguir resolver os problemas delas melhor do que aquelas que começam a brigar, xingar, colocar o inimigo perto delas. Então vamos vigiar, não vamos ficar falando mal dos irmãos, não vamos ficar criticando os irmãos, por causa que senão nós estamos lutando contra Deus, e nós não queremos lutar contra a lei de Deus, nem contra Deus. Por isso nós temos que amar uns aos outros, como amamos a nós mesmos, porque foi isso que Deus pediu para nós. E nós não devemos dizer que a lei está errada, porque a gente não pode ir contra a lei. A gente tem que fazer o que a lei manda. Quem vai julgar a lei é Deus. Então a gente não pode estar entrando nessa questão de que está errada a lei, porque foi Deus que fez isso, foi Deus que fez a lei assim, foi Deus que fez a palavra dele assim. Então é assim que a gente devemos agir, corretamente, do jeito que Deus pede, pela fé. Pela fé nós temos que amar o nosso irmão, pela fé nós temos que amar os que nos traem, aqueles que nos xingam, aqueles que nos fazem coisas erradas. Nós temos que amar, só amar. Não deixar que o ódio, a vingança venha tomar conta da nossa mente, porque aí nós colocamos tudo a perder. Deixa Deus fazer os planos dele, porque ele sabe o plano que ele tem para nós. E é um plano bom. E é só bastante a gente ficar quieto, deixar Deus agir. E nós vamos ter uma colheita maravilhosa. Oremos. Pai amado, Pai misericordioso, grande Deus, abençoa, Senhor Deus, essas pessoas, Senhor, meu Pai, que estou ouvindo, meu Pai, essa palavra, Senhor Deus, que o Senhor venha trabalhar no coração deles, meu Pai, que eles venham entender, meu Pai, que devemos, Senhor Deus, praticar a palavra do Senhor, que devemos, meu Pai, observar, Senhor Deus, meu Pai, a lei do Senhor, porque assim a gente estaremos, meu Pai, cuidando para que nós venhamos, Senhor Deus, meu Pai, para o céu, cuidando para que o inimigo não venha, Senhor Deus, acabar com a nossa vida, cuidando para que o inimigo não venha, Senhor Deus, nos destruir, nos matar, nos roubar, se nós estivermos alicerçados, meu Pai, na rocha que é o Senhor Jesus, na palavra dele que nos sustenta, nós venceremos tudo e contra qualquer mal. Nós precisamos, Senhor Deus, meu Pai, ficar calado diante da situação, diante de alguma briga, diante de uma pessoa que está falando alguma coisa, para que a gente possamos, meu Pai, conversar. Se a gente não gostou daquilo, a gente vai orar, depois a gente pega e conversa com a pessoa de novo, porque assim é melhor do que brigar, do que estar xingando, do que estar, Senhor Deus, trazendo o inimigo para dentro de casa. Senhor, abençoa essa pessoa, Senhor Deus, e ajuda, Senhor Deus, meu Pai, ela a ser calma, Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda ela a ter fé cada dia mais, meu Pai, para poder agradar o Senhor, porque nós só agradamos o Senhor com a nossa fé.
Pai amado, Pai misericordioso, abençoa essas pessoas, abençoa as crianças, abençoa os idosos, abençoa, Senhor Deus, meu Pai, os homens, a mulher, e abençoa todo ser que respira, que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.